Olá pessoal, vamos dar início à nossa segunda aula prática do AutoCAD, tá? Então para isso vamos lá, eu vou compartilhar a tela do AutoCAD com vocês. Acho que não deu, vamos de novo. Isso, aqui está. Então nessa aula nós vamos começar vendo alguns conceitos de matriz, tá? Então eu vou abrir um arquivo para vocês. Vamos começar vendo o conceito de matriz retangular. Matriz em inglês é array, né, como vocês provavelmente sabem. Então vejam bem, eu tenho aqui, vamos falar primeiro de matriz retangular. O que é a matriz retangular? É aquela em que você pega um objeto e o copia ao longo de linhas e ao longo de colunas. Então vai ter uma série de cópias dessa peça para a direita e para cima. Obviamente poderia ser para baixo e para a esquerda também. É só regular os parâmetros, tá bom? Mas então, esse objeto aqui, eu coloquei um objeto qualquer aqui, e vamos lá pegar a matriz retangular, tá certo? A primeira coisa que o AutoCAD pede quando você dá o comando é selecionar objetos. Então, eu selecionei esse objeto, encerro a seleção. Como é uma matriz retangular, o AutoCAD já esboça essa matriz, mostrando uma matriz 4x3 aqui, tá bom? E agora eu posso regular os parâmetros conforme eu achar adequado. Então eu vou colocar aqui 6 colunas por 4 linhas. Tá? A distância entre as colunas, em vez de 450, eu quero que seja 500. E eu também quero que seja 500 aqui entre as linhas. Então nós temos aqui, olha, 4 linhas e 6 colunas. Agora tem uma característica aqui, que é esse botão que mostra associativa. Quando ele está clicado, ó, ele está clicado, eu vou dar um Enter para encerrar o comando. Então eu criei todos os objetos. Porém, quando eu clico num dos objetos, note que todos estão correlacionados, né? Então é como se isso fosse um grande bloco. Eu não consigo agora, desse jeito, apagar um dos objetos ou movê-lo ou qualquer coisa parecida. Então, todos estão juntos, tá? Todos estão juntos. E quando eu clico nele, o que acontece? Eu abro o comando de edição de matriz, tá? Então, eu posso editar, mudar alguma coisa aqui, por exemplo, a distância entre as linhas, vou botar 440, 450 mesmo. Olha lá, então ele se aproximou aqui, né? Aí eu dou um fechar a matriz, ele volta, mas continua com elas relacionadas. E se eu quiser apagar uma delas aqui, como é que eu faço? Então eu pego o comando explodir, que eu tenho aqui, clico em qualquer um dos objetos aqui e dou um Enter. Aparentemente não acontece nada, quer dizer, visualmente não aconteceu nada, mas agora cada objeto está independente, tá bom? Então, isso é uma forma que você tem de fazer o objeto ficar independente. Eu vou dar um desfazer aqui, que no inglês seria undo, né, o U. Então eu volto aqui, voltei à original. Se eu der de novo esse comando, fazer a mesma coisa aqui, ó, 6, com uma distância de 500, e 4, com uma distância de, vamos dizer, 480. Tá? Pronto, se eu tirar o botão associativa daqui, quando eu fechar e encerrar o comando, os objetos já estarão separados, né? Será cada um independente dos outros. Então, você pode escolher qual a forma que você deseja, fazendo os objetos associativos ou não. Ou seja, eles estarão associados, permitindo que você edite a matriz. Então, você vai ver o que é melhor para você. Bom, esse é o comando matriz retangular, ou em inglês, rectangular matrix, tá bom? Vamos fechar aqui. Vamos abrir um outro desenho agora, que é o da matriz polar. Lembrando que tanto a matriz retangular quanto a matriz polar nós vimos em aula, né? Nós fizemos exemplos e tudo mais, vocês praticaram. Acredito que naquela época nós estávamos em sala de aula ainda, não tenho bem certeza.
Então, vejamos como é que nós podemos fazer uma matriz polar. A ideia da matriz polar é você fazer uma cópia de objetos a partir de um certo ponto. Ou seja, você vai fazer cópias que vão girar em torno daquele ponto. Então, eu vou fazer isso agora. Eu vou dar matriz polar. Vou selecionar os objetos. No caso, eu quero só essa geladeira aqui, que é um daqueles objetos da nossa lista de objetos lá dos blocos, né? Aí, em seguida, ele pede onde é que está o ponto central da matriz, né? O ponto central da matriz eu quero que esteja bem no cruzamento entre esse ponto médio aqui, ó, e este ponto médio. Então, eu trago aqui, ó, no cruzamento dos dois, eu pego aqui. Definido o ponto médio, ele entra no comando matriz propriamente dito. Aí ele vem para cá, olha, onde eu tenho os itens, linhas e níveis. O que são os itens? Quantos itens eu vou ter ao todo, incluindo os originais, tá? Então eu vou colocar aqui 7, por exemplo. Tá? E aqui ele está dizendo que ele vai rotacionar 360 graus, vai fazer todos em círculo completo, um círculo perfeito aqui, tá bom? Eu também tenho a opção associativa aqui, do mesmo jeito. Então, se ele estiver pressionado, quando eu encerrar, todos os objetos vão estar relacionados entre si. Um outro botão que aparece aqui é rotacionar itens. Note que todos estão olhando para o centro. Se eu clico aqui, ó, ou desclico, na verdade, todos ficam olhando para cima. Então, você precisa ver qual que é mais adequado para você nesse momento, tá bom? Eu tenho aqui linhas também, né? Olha outra coisa, olha, eu tenho o preenchimento de 360 graus. Eu vou fazer de 120 graus. O que acontece? Ele vai colocar os 7 itens em 120 graus. Reparem aqui, né? Ó. Ou posso voltar ao 360 também, né? Como eu quiser. Outra coisa que existe aqui é linhas, né? Tá com uma. Se eu colocar duas, o que acontece? Ele cria mais uma linha aqui, ó, em volta, né? Se eu puser 3, ele cria outra ali, né? E assim por diante. E tem uma aqui que é níveis, tá? Níveis significa o quê? Aí é para a terceira dimensão. Ele vai pegar todos esses objetos e copiá-los em Z, no eixo Z. Então seria a terceira dimensão. Então nós não vamos trabalhar com isso porque nosso curso é de 2D apenas, tá bom? Na matriz retangular vale a mesma coisa, também tem as mesmas coisas lá, eu me esqueci de falar com vocês nisso. Então aqui eu posso dar um fechar, eu dou um enter aqui, fechei, como elas não são associativas, então note, cada objeto está independente aqui, ó, tá bom? Então essa é a matriz polar. Eu vou encerrar aqui o comando. E agora eu vou abrir um outro, que é da matriz de caminho. Em inglês, Path Array. Então, qual é a ideia desse? Veja, nos dois primeiras ideias eram o quê? Na primeira matriz, que é retangular, ele pega o objeto e copia em linhas e colunas. Na segunda versão do comando, ele pega um objeto e copia ao redor de um ponto. E esse aqui, como é que é? Ele copia os objetos ao longo de um caminho. Ao longo de um caminho, que é o que nós estamos vendo aqui. Então, olha aqui, quando eu der o comando matriz de caminho, ou seja, path array, primeiro ele pede para selecionar quais os objetos que fazem parte. Então eu seleciono todos os objetos, no caso é só esse. E aí ele pede para selecionar a curva do caminho. Eu clico aqui, ó. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar os objetos e copiá-los ao longo do caminho. Note que como esse primeiro objeto já estava na ponta do caminho, todos os objetos estão com seu ponto de inserção no caminho. E o ângulo do objeto em relação ao caminho se mantém, né? Então, olha aqui, ó. Conforme ele faz a curva, o objeto vai fazendo a curva também para manter o mesmo ângulo em relação ao primeiro objeto que havia ali, tá bom? Nesse caso, ele colocou 21 itens. Eu posso trocar aqui e colocar, por exemplo, 22. Ó, se eu colocar 22, bom, aqui ele não vai aceitar porque não tem espaço para ele aqui. Mas se eu colocar 18, por exemplo, ó, ele tira um certo número de itens. Se eu mudar a distância, vou mudar aqui para 12. Se eu mudar a distância de 600 para 800 milímetros, ou 800 unidades, né?
Olha lá, ele aumenta o espaçamento entre os objetos, tá bom? Então, você pode definir o espaçamento entre os objetos, que é esse 800 aqui, ou pode definir o espaçamento total, que é do primeiro até o final ali, ó. Ele está colocando 8.800. Se eu colocar aqui, por exemplo, vamos dizer, 9.200, o que aconteceu? Olha lá, ele pegou e mudou a distância entre eles, tá? Ele aumentou um pouquinho a distância. Se eu colocar aqui um pouquinho mais, 10.000, olha lá, ele aumentou de novo a distância. Então, a distância entre eles agora está 909 unidades, tá bem? Da mesma forma que nos outros dois comandos, eu posso ter linhas, olha aqui o que significa colocar 2 aqui, ó. Então, ele faz mais uma cópia distante dela aqui, ó, tá? E os níveis também, ele pega todos esses objetos e joga para cima, no Z, tá? E quantos níveis eu defini? Normalmente tem um, eu posso ter 2, ou 3, ou 10, ou quantos eu quiser, tá bom? Da mesma forma, eu tenho o alinhar itens. Quando eu tiro daqui, ficam todos olhando para o mesmo lado. Quando eu dou um alinhar itens, cada item mantém um ângulo em relação ao caminho que é igual ao do objeto original, tá certo? Então é isso que faz esse comando aqui. Bom, vamos encerrá-lo. Nosso próximo objetivo é fazer um desenho de uma polia. Eu vou mostrar o desenho para vocês aqui agora, que é o mesmo que vocês receberam, que eu coloquei no grupo de vocês, tá bom? Então, eu só vou, deixa eu ver aqui, girar a visualização. Então, vejam, eu vou colocar aqui, vou compartilhar essa tela com vocês. Tá aqui o desenho da polia, tá bem? E aqui embaixo o nosso carimbo, né, como vocês estão acostumados a ver. Então, eu fiz um carimbo A3 aqui, fiz um tamanho de papel, uma prancha A3. Nessa prancha tem um carimbo aqui, que é o mesmo que eu uso nos desenhos que vocês recebem de mim, né? Então, tem aqui o nome da empresa, o endereço, todas as informações que você acha coerentes e os campos necessários, né? Normalmente, numa empresa, você tem aí 10, 12 campos. Então, você tem quem é o projetista, data do projeto, quem é o desenhista, data do desenho, quem é o aprovador, data da aprovação. Às vezes você tem lá o departamento ao qual pertence o desenho, e assim por diante. Tem uma série de informações, né? Então, na sua empresa, se você tiver que fazer um carimbo, você vai coletar as informações que são importantes para colocá-las todas, né? E na aula número 4 nós vamos ver como fazer um carimbo. Então, vocês vão ver como nós fizemos em sala, nós já fizemos em sala de aula, né? Inclusive, eu fiz o A4 e o A3 também, que foi esse daqui que vocês estão vendo, né? Mas vai ser repetido isso na aula 4. Então, nós vamos desenhar essa polia aqui. Notem que se esse desenho fosse tridimensional, eu só precisaria de um desenho, que é o da polia em si, para ter essas duas vistas. Mas como eu não tenho o desenho tridimensional, então eu sou obrigado a fazer os dois desenhos. Isso quer dizer que se eu tivesse que mudar alguma coisa, esse diâmetro que é 40 passasse para 45, eu teria que alterar esse desenho também. Enquanto que se o desenho fosse tridimensional e único, alterando um, o outro automaticamente altera, porque é uma vista apenas do desenho, tá bom? Então, vejam, como nós não temos, vamos ter que fazer os dois desenhos. Então vamos lá, eu vou para o AutoCAD. Vamos fazer desde o começo, tá? Então eu vou aqui no iniciar, novo desenho, né? Iniciar. Eu pego a CAD ISO Named Plot Styles, que é o único que serve para nós, né? Os outros todos não servem porque ou vão dar ou tem as nossas unidades e vão dar problema lá na impressão depois com as cores que nós escolhemos, ou então eles são feitos para trabalhar com pés, polegadas, né? Polegadas decimais, polegadas fracionárias, pés decimais, pés fracionários. Então, é uma loucura, você vai ficar maluco se trabalhar com isso. Então, por isso que o único que serve para nós é o ACAD ISO Named Plot Styles. O outro que serve para nós é o ACAD ISO Named Plot Styles 3D, mas esse é para desenhos tridimensionais.
como o nosso curso é de 2D, só podemos usar o 2D mesmo, tá? Então, nós estamos aqui, ó, no início do nosso desenho, né, que é o iniciar, seguindo aquela sequência nossa. Próximo passo é acertar as unidades. Então, vem aqui, unidades. Então, eu vou colocar 2 casas depois da vírgula aqui, como eu sempre faço, uma aqui, e escolher milímetros aqui. E pronto. Aí vou dar os limites, né? Para os limites, eu vou voltar lá no meu desenho e vou verificar aqui as dimensões que eu tenho. Então, a maior dimensão, como não é um objeto único, eu vou ter que desenhar as duas coisas, a maior dimensão que eu tenho é essa daqui para cá, ó. Como isso aqui é 120, eu suponho que eu tenho aqui mais ou menos uns 280 aproximadamente. Eu vou arredondar para 300, que é a maior dimensão, né? O nosso limite aqui, eu vou colocar o comando def limite, vou fazer o compartilhamento da tela, porque eu não estava compartilhando, percebi agora, né? Então, o def limite, o canto esquerdo inferior é o 0,0, e como eu disse que tem 300 lá, o canto direito superior vai ser 600 por alguma coisa um pouco menor, então 500, por exemplo. Faça um zoom total. E agora eu vou para os próximos passos, né? Criar as camadas. Então eu vou criar uma camada aqui, uma que eu vou chamar de peça. Vou colocar numa cor que eu acho adequada. E vou colocar aqui uma espessura um pouquinho maior, que é para ficar mais visível para vocês aí. Aliás, no próprio desenho também você tem que pensar nisso, tá? Como eu tenho um pedaço da peça que é escondido, eu vou criar uma camada chamada peça escondida. Vou usar a mesma cor, mas o tipo de linha não vai ser contínuo. Eu vou carregar o tipo de linha tracejado, a CAD ISO 02. Então eu pego a CAD ISO 02, tá? Tá selecionado ali, peça. Vou criar mais uma camada chamada cota, para colocar as cotas justamente. Vou colocar numa cor que eu acho adequado. O que mais que eu vou fazer? Como eu vou ter uma linha de centro, eu vou criar aqui uma camada chamada linha de centro também. Eu, pessoalmente, gosto de colocar a linha de centro numa cor meio cinza, mas é coisa minha, você faça como você achar melhor, tá bom? Mas o tipo de linha, eu traço ponto. Vamos carregar aqui, eu traço com a CAD ISO 04. Então, a CAD ISO 04. Só confirmando o que mais eu preciso fazer. Mais uma camada vou criar também para as achuras, que tem que criar achuras lá, né? Então, vou criar aqui achura. Vou colocar numa cor meio avermelhada, contínua e tal, tudo certinho. Então agora eu vou tornar a corrente, antes disso, né? Criei as camadas. Deixa eu dar uma salvada enquanto isso no desenho, né? É bom salvar porque eu já fiz bastante coisa. Próximo passo, estilo de texto. Então vem aqui, onde tem um standard, eu vou criar dois. Um novo, que eu vou chamar de cota, que é para ser usado nas cotas, que vai ser Arial, vai ser igual esse aqui. E mais um que eu vou chamar de, por exemplo, base, comum, alguma coisa assim, para o qual eu vou escolher o estilo, a fonte Times New Roman. Por que Times New Roman? Porque eu gosto dela. É uma fonte agradável, não é muito pesada, é bonitinha, e vou deixar essa como atual. Você escolha o estilo que você quiser, gótico, qualquer tipo que você queira. Vou fechar aqui. Então a parte de estilo de cota, perdão, de estilo de texto já está criado. Agora vamos para o estilo de cota, que é aqui, ó. Então, normalmente o AutoCAD tem um estilo que é o ISO 25. Você não deve alterar esse estilo. Você sempre deve criar um estilo que seja adequado ao que você quer. Então, vamos lá. Eu vou dar um novo, né? Ele começa com ISO 25, ou seja, no início ele é uma cópia do ISO 25. Então, o nome do novo estilo, minha sugestão é que seja a unidade que você vai usar. Então, aqui no meu caso é milímetro. E a escala para a qual esse estilo é feito. Então, é 1
para 1. Não use 2 pontos e não use barra, porque pode dar problema no AutoCAD. Barra com certeza, 2 pontos eu não sei, mas é provável que dê. Então põe um tracinho. Eu dou um continuar. Aí ele permite configurar, mas nesse instante ele é uma cópia do ISO 25. Aqui nas linhas, o espaçamento das linhas de base controla a distância entre duas linhas de cota consecutivas que estão quando você usa uma linha de base. Então você coloca uma, depois coloca outra que começa no mesmo ponto. Então a distância entre as duas linhas é esse 3,75. Eu acho pouco, porque fica muito amontoado o texto. É meu gosto pessoal. Eu costumo colocar 5 aqui, e aí fica bom. Nos símbolos e setas, eu gosto de usar a seta preenchida aqui. Tem gente que gosta se for um desenho de arquitetura, né, um traço de arquitetura, vazia, fechada, ponto, tem vários tipos, escolhe o que você quiser aqui, tá bom? No texto, vamos escolher o estilo de texto e o cota, que nós já tínhamos criado, mais nada nós vamos mudar aqui. Em unidades primárias, nas cotas angulares, nós vamos colocar uma casa depois da vírgula, de precisão, porém vamos suprimir os zeros à direita, tá? E depois em o ajustar. No ajustar nós vamos colocar o fator de escala. Qual é o fator de escala? Como é que nós fazemos para deduzir isso? Eu costumo fazer da seguinte forma. Eu parto do desenho impresso. Então, com o meu desenho impresso, eu gosto que as cotas tenham 3 milímetros de altura, tá bom? Então, 3 milímetros de altura. Como o desenho está em escala 1 para 1, ele vai ser impresso em escala 1 para 1, então no desenho ela vai ter 3 milímetros mesmo. E qual é a altura do texto aqui no AutoCAD? É 2,5. Se eu quero 3 e eu tenho 2,5, meu fator de escala é 3 dividido por 2,5, tá certo? Que é 1,2, que é 1,2, só que nós temos que colocar com ponto, é 1,2. E assim nosso estilo está pronto. Então, 1 milímetro, 1 para 1 já está pronto. Se eu quiser depois criar 1 milímetro, 1 para 10, eu parto do milímetro 1 para 1 e não do ISO 25, e a única coisa que eu vou ter que modificar é a escala, é somente isso. Então fica muito fácil trabalhar com isso. Então eu vou dar um fechar aqui. E o que falta agora é criar o estilo de linha de chamada aqui, ó. Então eu venho aqui em anotação, estilo de linha de chamada, que é aqui, ó. Então eu vou dar um novo, e notem, para cada estilo de cota que você cria, você tem que ter um estilo de linha de chamada equivalente, para o qual você deve dar o mesmo nome, milímetro 1 para 1, porque eles vão trabalhar em conjunto, tá? Sempre vão trabalhar em conjunto. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui no conteúdo, tem o estilo do texto, que você vai escolher o cota também, tá bom? Note que a altura do texto aqui é 4 milímetros. Eu acho que é muito 4 milímetros, né? Então, o que eu quero, na verdade, é que fique igual a dos estilos de texto lá, né? Dos estilos das cotas, que é com 3 milímetros. Então, qual é a escala que eu vou colocar? Olha só. Se eu quero, se eu quero 3 e ele me oferece 4, meu fator de escala é 3 dividido por 4. Então, aqui é 0,75. Eu dou um OK e fecho. Então, toda a parte de base já está criada. Então, eu posso salvar o meu desenho. Agora ele está prontinho para ser começado. Tá bom? Então, vamos começar o desenho. Eu vou primeiro tirar da tela essa grade, porque ela não serve para nada, ela só atrapalha. Então, agora eu vou começar desenhando uma linha de centro. Tá? Eu desenhei uma linha de centro aqui. Então, eu vou fazer aquela vista de corte aqui desse lado e vou fazer a vista frontal dela desse lado aqui. Então, vamos lá. Eu vou me basear no meu desenho. Então, eu tenho lá o diâmetro de 120, né? E depois eu tenho 20 ali. Então, vamos começar com isso. Então, eu pego a minha camada de peça, vou pegar uma linha, vou começar aqui num ponto qualquer, aqui, ó, por exemplo, aqui. Se ela tem 120 de diâmetro, então eu vou subir 60, eu venho 20 para cá, aí eu olho o meu desenho e vejo que ele desce, tem outra que tem 40, portanto são 20, né?
Então, eu vou descer 40, vou andar 20 para cá e vou descer até o eixo. Deixa eu mostrar a espessura das linhas que fica melhor. Então, essa parte aqui já está pronta, né? Vamos dar uma ajustada nela. Note que você pode sempre usar linhas auxiliares, caso você precise. Lembrando de que as linhas auxiliares você coloca na camada 0. Por que na camada 0? Porque a camada 0 é aquela que não se usa para desenho. Então, o que você colocar na camada 0, quando você terminar o desenho, você apaga tudo que tem lá. Aí não há o risco de você cometer um erro ou coisa parecida. Então, eu vou pegar a linha de centro de novo e fazer uma outra linha que vai aqui da metade para baixo, aqui, para me auxiliar. Então, olhando na polia, eu vejo que ela tem lá o fundo da ranhura dela tem 5 milímetros e o alto da ranhura tem 13. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar uma linha aqui, ó, fora aqui, ó, aliás, na camada 0, que é a camada auxiliar. Vou fazer uma aqui com 5. Fazer uma outra, pode ser por fora aqui, com 13. Então, eu vou pegar essa linha aqui, ó, pelo centro, eu vou modificá-la, trazê-la para cá. Vou movê-la, né, não modificá-la. Aí, clico essa daqui, faço a mesma coisa aqui, ó. Por que eu estou fazendo isso? Para ficar mais fácil eu desenhar. Olha só. Eu venho aqui. Aliás, essa linha aqui eu já posso fazer o seguinte: eu vou movê-la, eu vou trocá-la para a camada peça, eu posso fazer isso agora. Daí eu vou movê-la primeiro para cá, e agora eu vou movê-la para quanto? Aqui, ó, 13 para baixo. Essa linha já está na posição certa. Isso facilita muito a minha vida. Torno corrente a camada peça, dou o comando linha, e agora eu faço o quê? Eu pego daqui, subo até o cruzamento ali, e venho para cá, ó. Agora eu começo uma outra linha aqui e vou subir até onde? Ó? Aqui, lá em cima. Pronto, agora eu posso apagar essa linha, que ela era auxiliar e não tem mais serventia para mim, tá bom? Olhando o desenho ali, agora eu tenho uma linha que vem, faz o seguinte, ó. Ela começa aqui embaixo, 18 para baixo. Aliás, antes disso, né? Eu preciso criar uma linha auxiliar com a espessura de 8 aqui. Então eu venho aqui, clico assim, 8. Pego aqui, ó. Essa parte eu trago para cá, ó. Agora sim, na camada peça, eu pego uma linha, venho para cá, 18. Até onde eu vou? Até isso daqui, ó. E agora eu venho até onde? Agora eu venho até essa linha aqui, ó. E agora? Eu venho aqui, ó. Aliás, começo aqui, venho até o fim dessa linha. Agora venho até o fim dessa e vou para lá. Pronto. Vou apagar essa linha auxiliar. Esta linha aqui eu vou esticar para lá, mas eu não preciso esticar, posso fazer isso, usar as alças, são bastante práticas, tá certo? E agora eu tenho que fazer 2 chanfros e 4 filetes aqui. 4 chanfros, são 3 chanfros, 1, 2, 3, são 4 chanfros e 4 filetes. Vamos pegar os chanfros primeiro. Então eu vou começar com a distância é de 2, 2 também. Só que eu vou pegar bom, vamos fazer o seguinte, daqui para cá, tá certo? E agora eu vou dar a opção do chanfro com o aparar, vou pôr não aparar, e vou fazer esse com esse com esse,
Agora a opção aparar esse com esse. Veja que houve um probleminha aqui também, né? Qual foi? Ele matou a parte de cima. Então eu posso fazer isso. Eu clico aqui, pego aqui, puxo lá para cima. Pronto. E aqui, ó, mesma coisa. Eu clico aqui. Eu poderia usar o comando aparar, viu, gente? Dá na mesma. É que para mim isso aqui é mais rápido de fazer. Agora sim, vou dar o comando aparar, escolher essas duas linhas aqui, ó, e vou parar esse pedaço aqui, ó. O que é que falta? Se nós olharmos lá, falta fazer o seguinte, ó, tem uma linha que vai daqui até aqui, e tem uma linha que vai daqui até aqui. Então, a parte de cima já está pronta, o desenho da peça, sem falar de cotas e tudo mais. Vamos fazer a parte de baixo agora. Para fazer a parte de baixo, eu vou usar o comando espelhar, tá? Espelhar. O que que eu vou selecionar? Vou selecionar todas as entidades horizontais aqui e mais essa daqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queira. Essa daqui também. Acho que é só. Então eu encerro a seleção. O espelho passa por aqui. Não. Então tá pronto. Agora é acertar o que está faltando aqui, ó. Então eu venho, pego essa linha aqui, ó, fazer um estender até aqui embaixo, ó. Até aqui. Pego esse daqui, puxo aqui para baixo. Tá bom? Agora eu vou traçar umas linhas. Vou traçar uma linha que vai daqui até aqui. Essa daqui eu vou recolher aqui, ó, até aqui. Vou traçar uma linha daqui até a linha de centro. Agora daqui até a linha de centro. Também. Essa linha aqui eu vou apagar porque ela não tem serventia mais. Então, se eu observar o meu desenho, só está faltando a achura e as cotas. Vamos colocar a achura, então. Eu venho aqui, achura, vou para o comando achura, escolho ANSI 31 e clico no ponto interno da achura. Pronto, olha lá. Já está na escala boa, inclusive eu não preciso me preocupar. Tá bom? Está aqui prontinha a achura. Então esse desenho está pronto, a menos das cotas. As cotas eu vou colocar numa outra aula, não agora. Agora falta a parte de cá do desenho. Então vou tornar corrente a camada peça, né? E vou criar um círculo, centro e diâmetro, 120, que é o mesmo diâmetro de fora, né? Então eu imagino que eu estou olhando para essa polia a partir da esquerda, olhando para lá, para cá, tá bom? Então eu tenho aqui uma medida ali, ó, de 18 para descer a partir da parte de cima, que é onde tem aquele alívio de peso ali da, da polia, né? Então, se eu tenho 60 menos 18, o raio vai ser, então eu ponho aqui, 60 menos 18, que vai dar 42. Então, esse daqui representa essa linha aqui, ó, tá? Agora, como eu tenho um chanfro de 2 ali, eu vou fazer um outro raio aqui, ó. Fazer um outro círculo, né? E qual é agora é mais 2 de raio, né? Então seria 44. Então essa parte aqui de cima corresponde à parte de cima ali do chanfro, tá? Depois a parte de baixo. Aliás, aqui eu errei, né? Aqui faltou um negócio. Desculpe-me. Faltou a parte interna do eixo, né? Que é de 24 de diâmetro. Então é 12 aqui, ó. Então eu tenho que fazer uma linha 12
para cá. E agora sim, vou fazer a achura de novo. Pronto. E voltando lá para o nosso desenho, vou dar uma salvada, né? Camada peça. Vou fazer um diâmetro, perdão, centro e diâmetro. O centro vai ser no meio dele aqui. Então tem 24, que é o eixo interno aqui, tá? Depois eu tenho 40, que é a parte externa ali, ó. E agora uma com centro e raio. Como ele tem 20, né, de raio, menos 2, 18 ali. Tá bem? Se nós olharmos o desenho, está quase pronto. Agora eu vou tornar corrente a camada peça escondida e fazer o círculo correspondente a essa parte interna da ranhura aqui, ó. E quanto que é isso daqui? Se nós pegarmos o raio, que é 60, ele desce 13, então é 60 menos 13. Então eu pego aqui, ó, centro e raio, no mesmo lugar, 60 menos 13 vai dar 47, né? Então tá lá. Vamos dar uma acertada aqui na linha de centro, que está muito grande. E vamos fazer uma outra linha de centro aqui agora. E essa aqui eu vou pegar o meio dela aqui, ó, e jogar exatamente em cima da outra linha, para ela ficar bem simétrica. Então meu desenho está pronto, faltando somente as cotas, mas as cotas, como eu disse a vocês, vão ser feitas em outra aula. Então vou salvar o desenho aqui. Pronto, vamos encerrar aqui. Agora eu vou abrir um outro desenho para mostrar 3 comandos bastante interessantes para vocês. Então eu tenho aqui um desenho de uma tubulação, né? Aqui é o desenho de cada componente da tubulação. Aqui eu tenho uma tubulação com uma derivação. E tem aqui um outro tubo que vai ser encaixado aqui. E essas operações eu vou fazer aqui do lado, né? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar essa peça aqui, colocar essa parte nesta parte aqui, de forma que ela fique alinhada com isso daqui. Depois quero diminuir essa altura, que está com 110, eu quero deixá-la com 60. E depois o conjunto, eu quero diminuir pela metade, tá bom? Então são 3 comandos interessantes que nós vamos ver aqui. Um deles é o alinhar, ou align, em inglês. O outro que é o esticar, ou stretch, em inglês. E o terceiro que é o escalar, né? Que é o scale, em inglês. Então vamos lá. Eu vou primeiro apagar essa linha aqui, porque ela não vai me ajudar. Então eu vou dar o comando alinhar. Eu venho aqui em modificar, alinhar está aqui, ou align em inglês, né? Selecionar os objetos, eu seleciono aqui meu conjunto. E aí ele pergunta, onde é que estão os pontos, né, de relacionamento? Então eu digo o seguinte, olha, este ponto aqui, ó, eu quero que venha para cá. Este ponto aqui, eu quero que venha para cá. Aí ele pede o terceiro ponto de origem. Isso seria válido se eu tivesse um desenho tridimensional. Mas eu não tenho, meu desenho é bidimensional, então para o terceiro eu dou um Enter. Aí ele me faz a seguinte pergunta: redimensionar os objetos com base em pontos de alinhamento? O que ele quer dizer com isso? Se essa dimensão aqui for diferente dessa, o que ele quer dizer é o seguinte: se eu disser responder com sim aqui, ele vai fazer uma escala desse desenho para que ele fique com o mesmo tamanho. Se eu disser que não, ele simplesmente pega e joga para lá. Particularmente, como esse aqui tem o mesmo tamanho desse, tanto faz uma ou outra, para mim vai dar na mesma. Eu vou dar um Enter aqui, e note que ele foi para lá, para o lugar certo. Então esse é o comando alinhar, ou align, que você deve praticar, que é bastante interessante. Bom, agora
nós vamos diminuir essa altura que está com 110 e baixar para 60, tá bom? Então eu venho aqui no comando esticar, aí seleciono as partes que eu quero esticar, tá? Agora eu digo o que eu quero, qual é o ponto de referência, eu venho para cá, tá certo? Então, quanto que eu vou esticar para cá, né? Então eu venho para cá, ó, eu posso pegar e fazer o seguinte, eu venho aqui, deixo preparado para 30 graus, que é o que eu tenho aqui, né? Ó. Então ele vem para cá, se eu tenho 110 e eu quero 60, eu vou ter que andar 50 para cá. Então eu dou 50 e ele vem para cá. Então fiz o esticar, aqui está o esticar, para ficar mais bonitinho, agora eu pego e dou uma esticada nesse aqui, agora com as alças, tá? Essa parte está pronta, falta fazer o quê? Agora eu tenho que fazer a escala para dividir por 2 esse tamanho aqui. Então eu dou o comando escala, seleciono todos os objetos, digo qual é o ponto de referência, vou supor que seja aqui, e qual é o fator de escala. Como eu quero 1 para 2, eu posso digitar 1/2 ou 0,5, dá na mesma, tá? E olha lá, todo o meu conjunto foi reduzido em 2 vezes, tá? Então isso daqui mostra para nós o que é o comando escala. Inicialmente nós vimos o comando alinhar, depois o comando esticar e o comando escala, ou seja, align, stretch e scale. Espero que tenha ficado claro para vocês. Vocês podem rever esse vídeo quando quiserem. E caso tenham qualquer dúvida, coloquem lá no grupo qual é a dúvida que eu venho e respondo para vocês. Eventualmente posso até criar algum vídeo a mais para ajudá-los. Como esse aqui está sendo feito, né? Tudo isso vocês já viram na aula. Agora nós estamos fazendo essa aula mais para reforçar o conhecimento de vocês. Então é isso, gente. Eu vou terminar minha aula agora. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana e estudem bastante para ir bem na prova. Um abraço, gente. Até mais.